Marcelo, você é natural de onde? Eu sou natural de São José dos Campos, nascido em 1 de 4 de 1980. Foi criado em qual região? Eu fui criado na região Zona Leste de São José, provavelmente, especificamente também, né? Ali no Conjunto Intervale, Residencial Intervale. Nasci no Intervale ali, até os 13 anos nós ficamos por ali. Depois eu mudei para o Residencial Planalto, também na região da Vila Industrial. E ali eu constituí minha adolescência. E como é que foi a sua infância aqui em São José? Tranquila? Bom, com 6 anos de idade meus pais se separaram. Mercedes Maria Perotti, minha mãe, José Antônio Aparecido, meu pai. Eles tiveram uma vida de casados até os 6 anos de idade. A gente sofreu um pouquinho porque uma separação não é fácil. É uma separação dolorida, as crianças não entendem. Eu tinha 6 anos à época. Então isso aí machucou um pouquinho, mas é um processo que a gente tem que entender, tem que passar, um processo natural onde o casamento não deu certo, cada um seguiu o seu lado. Eu tive uma infância bem tranquila, sim. É claro que a falta de referência de um pai, ela existe e é complicada, mas são coisas da vida. Tá, e como é que era a tua adolescência, a tua infância aqui em São José? Você estudou, trabalhou, como é que você fez? A minha infância em São José dos Campos foi uma infância de descobertas, Dirceu. Exatamente pelo fato da minha mãe ter se separado em 86 e ela ter casado com José Laurindo Portela, que também é meu pai, um cara que eu respeito e admiro muito, que nos criou também, em 87. E partindo do princípio que ela foi legislar junto com ele, foi ganhar a cidade, ele foi eleito vereador com 8 anos de idade, eu tinha 88. Então a minha descoberta da minha infância, ela foi através da vivência. Meu pai saiu para dar cursos no Brasil, José Antônio. Minha mãe foi junto ao Portela acompanhar os problemas que a cidade e a sociedade tinham na época em São José. E eu cresci meio que disperso, aprendendo na rua, vivenciando. Então a minha escola de vida, a minha referência, de uma forma, não infelizmente, mas de uma forma propriamente dita, foi a rua. Os amigos, observando muito, escutando muito. Às vezes a vida, ela bate um pouquinho na gente, a rua você não tem cara ou coroa, ou dá certo ou dá errado. Mas foi uma infância de aprendizado muito grande, eu cresci, amadureci muito e fico feliz. Não me arrependo de ter vivido o que eu vivi na minha infância. São coisas que não dependem só de uma criança, que nem a separação de pais, todo esse prospecto que envolve a concepção de família, não depende só da gente. Mas eu fico feliz pela infância que eu tive, sim. Fui bem amado, fui respeitado. Você tem algum sonho de infância, Marcelo? E o seu? Por incrível que pareça, esse sonho eu carrego comigo até hoje, que é me tornar policial civil. Eu admiro muito essa profissão, o policial como um todo, mas eu sempre quis ser policial civil. Então eu prestei 3 concursos aí, bateram na trave, tá para sair um quarto aí, eu estou estudando um pouquinho, quem sabe for da vontade de Deus, a gente vai estar firme nessa aí para ajudar as pessoas de outra forma também. E a transição da infância para a adolescência, como é que foi? Essa daí foi um pouquinho mais complicada, Dirceu, porque eu fui estudar no João Cursino na 4ª série. O João Cursino era uma escola que a gente pode falar de universal, porque tinham pessoas de escolas particulares que à época estavam para ser reprovadas, iam para a escola do estado, que era o João Cursino. Tinham pessoas da cidade toda, dos mais diversos bairros. Estava começando o Campo dos Alemães, Dom Pedro naquela época. Então muitos dos alunos que não tinham escola lá migraram para o João Cursino. Então o João Cursino foi uma assembleia de bairros, de pessoas, de alunos, a qual eu fiz parte. E ali me despertou o interesse em ter essa representatividade dos mais diversos locais da cidade e da sociedade. Porque ali eu conheci pessoas que tinham problema de fome, de miséria, como eu conheci pessoas que os pais tinham uma condição cultural, uma condição financeira invejável. Então ali eram 2 extremos muito grandes. Então eu entrei com 10 anos no João Cursino, saí formado com 17 anos no 3º colegial. Lá também foi uma vivência muito grande, muito valorizada, porque eu consegui viver culturas diferentes, viver momentos diferentes. Fui um aluno que deu um pouquinho de trabalho, como qualquer outro, mas dentro de um princípio da legalidade e da normalidade, é claro. E foi uma transição boa. Nunca tive problema escolar com nota, com repetir de ano. Sempre fui um aluno de médio para melhor. Sempre estudei, me capacitei. Mas fico feliz de ter passado pelo João Cursino. Eu não me via numa história de adolescente sem ter conhecido essa escola e essas pessoas a qual fizeram parte da minha vida.
Ainda voltando na transição da adolescência da infância para a adolescência, como é que era a cidade de São José dos Campos naquela época, Marcelo? Dirceu, ali era bem legal, porque morando na Vila Industrial, que nem eu falei para você, havia momentos da vida que eu ia de bicicleta para o João Cursino. O fundo do vale ela não existia praticamente, ela estava incompleta, não tinha terminado essa obra ainda. Então eu vi o avanço da cidade crescer por esses caminhos que eu ia de bicicleta, aquele da Vila Industrial, às vezes de ônibus também, mas a maioria das vezes eu ia de bicicleta, eram 15 minutinhos, porque eu morava bem na descida do morro da Cervenga ali. Era muito fácil, porque a gente não tinha tanto carro na rua, não era, as malhas viárias não eram tão cheias que nem a gente vê hoje. São José hoje é uma potência, é uma cidade macro, que está desenvolvendo e crescendo a cada dia mais. Era uma cidade bem tranquila de se viver, porque não existia tanta violência, tanta criminalidade, marginalidade. Então eu via São José com bons olhos e estou acompanhando esse progresso, essa evolução da nossa cidade e vendo que o que eu vivi, minhas filhas não vão viver, porque hoje a gente já vê que São José não suporta determinado horário de pico, o trânsito, o fluxo, as pessoas. Hoje o calçadão era mais tranquilo de se andar naquela época, não tinha tanta gente, as coisas aconteciam de uma forma melhor na cidade em relação a eventos, as praças públicas. E fico feliz de ter vivido essa época também, de poder acompanhar essa evolução de São José através da sua concepção política, da sua constituição de desenvolvimento e evolução. As grandes fábricas GM, Embraer, naquela época todo mundo queria trabalhar GM, Embraer ou Johnson, tinha que fazer o Senai para entrar nessas empresas, porque elas que davam um futuro melhor para todos nós. Então eu fico feliz de acompanhar o desenvolvimento de São José e espero viver aqui por muitos e muitos anos também. Você falou de trabalho, seu primeiro emprego qual foi? Em 1995, Dirceu, aproximadamente, com 15 anos de idade, minha mãe sempre tentou empreender paralelamente à política junto à Portela. Ela abriu uma sorveteria ali no Tatetuba. Então foi um emprego informal, mas porém que eu trabalhava no horário comercial das 8 às 5 para ajudar no sustento de casa. Então, de forma indireta, iniciei essa trajetória profissional com 15 anos, ajudando meu pai, Portela, e minha mãe, Mercedes, nessa sorveteria que eles tinham. Aí para frente eu consegui trabalhar num laboratório de citologia do Dr. Luiz Antônio Perotti, meu tio, meu parceiro, e fiquei por 1 ano e meio, mais ou menos 1 ano e 7 meses, e daí então eu comecei a desenvolver a minha luta profissional. Trabalhei em outras empresas mais, consegui ter uma concepção no mercado de vendas, administrativa, essas coisas eu consegui agregar e chegar até um patamar que eu estou hoje, na formação de educação física. Bom, hoje você é um professor de educação física conceituado na cidade. Agora, você sempre sonhou em ser um policial civil. Por que fez a opção, então, para professor de educação física e nessa área esportiva? Então, Dirceu, acho que o universo de um policial civil, de um professor, são paralelos muito próximos. Por quê? Principalmente ajudar pessoas. Acho que o vínculo de um professor é a formação do cidadão. E o policial ele tem esse ônus também de ajudar o cidadão, de dar segurança, de trazer essa paz, esse sossego para que as pessoas possam viver em sociedade. Eu levo comigo uma coisa que eu aprendi muito em berço, isso aí minha mãe me ensinou muito, que é ajudar as pessoas, fazer a coletividade, não a individualidade. Eu sempre procuro estar junto de todo mundo. Eu sou um cara que me vejo e me faço feliz vendo as pessoas felizes, entendeu? Então, às vezes, por mais que eu esteja passando um momento difícil para mim, mas eu conseguindo ajudar quem me rodeia, quem está próximo de mim, isso me satisfaz, isso alenta um pouquinho o peso de carregar, às vezes, o meu sofrimento. Então, o paralelo de polícia e professor, ele é muito próximo, é um norte muito perto. Por quê? Ajudar as pessoas, fazer com que as pessoas possam viver bem em sociedade e, fundamentalmente, formar o cidadão através da prática esportiva hoje, que é o norte que eu estou. Então eu fico muito lisonjeado e feliz, são duas profissões distintas, porém muito valorosas, e se eu ficar em qualquer uma das duas aí, eu vou ficar muito feliz. Bom, você poderia ser um simples professor de educação física na cidade, né? Mas aí, além de ser um professor, criou aí a PFVale. Sim. O que é isso? Uma associação que defende a categoria? Então, a concepção da associação PFVale, que é a Associação dos Profissionais de Educação Física, Técnicos Desportivos, Atletas e Afins do Vale do Paraíba Litoral, ela se iniciou por volta de 2010, 2011, Dirceu. Durante uma pós-graduação que nós estávamos fazendo no contrato de gestão da prefeitura, eu e outros amigos começamos a questionar
por que a gente não tinha protetor solar, por que os nossos direitos não eram adquiridos e consistentes, se a CLT prega uma coisa, por que não estavam sendo cumpridos aqui em determinado momento, não só dentro do poder público, como fora também. A nossa associação ela sempre foi muito distante, infelizmente, do nosso sindicato profissional, do nosso conselho. Então a gente começou, através dessa insatisfação pessoal e profissional, a tentar ver o que nós poderíamos fazer ao invés de ficar com braços cruzados e lutar pelos nossos direitos. Então em 2010, 2011, durante a pós-graduação, criou-se uma concepção, vamos montar uma cooperativa, uma associação, o que daria para a gente fazer? Então, desde então, nós começamos, eu e mais uns 2, 3, 4 professores, a pontuar qual seria a melhor maneira de nós reavermos os nossos direitos e mantermos eles através de uma coletividade. Foi onde, em 2013, nós conseguimos fundar a Associação APFVALE, um CNPJ jurídico, que trouxe como benefícios, eu fiz um network de empresas, eu fui eleito presidente em assembleia, eu consegui fazer um network de empresas. O que seria isso? Eu fui atrás de empresas aqui em São José, fiz o convite para que elas pudessem oferecer algo diferenciado aos nossos associados. Em contrapartida, a gente colocaria os nossos associados para estar consumindo o produto final deles. Então isso aí foi de uma aceitação muito grande, porque as empresas não têm custo para estar nas nossas mídias sociais, elas não têm custo para ser divulgadas em nossos eventos. O que nós pedimos apenas é uma contrapartida de um melhor parcelamento, um melhor preço. Então essa situação de parceria, ela criou um prospecto muito grande, foi crescendo cada vez mais, e hoje empresas procuram a Associação APFVALE para que querem ser nossos parceiros e nós possamos ofertar ao nosso associado o que tem de melhor na cidade. Bom, e nessa de ajudar o semelhante, houve também um interesse na política aqui da cidade? Sim, como eu falei para você, eu cresci num berço político, né? Eu sou enteado do ex-vereador José Laurindo Portela, um cara que eu prezo muito, acompanhei muito a política dele, a história dele e de outros vereadores mais. Dos meus 8 anos, de 88 a 96, Portela por 2 mandatos teve a Câmara Municipal. Eu passei boa parte da minha infância e adolescência nos corredores da antiga Câmara Municipal, que hoje em dia era até o Museu de Esporte até tempos atrás. Então eu cresci dentro dessa estigma de estar no bairro, estar na comunidade. Minha mãe sempre nos levou para os eventos políticos, porque vivíamos apenas eu, ela, meu irmão, minha irmã e o Portela. Então a gente sempre acompanhou. E dentre os irmãos, o que mais se apegou nessa parte política, de ajudar o próximo, de ter essas referências de amor ao próximo, de poder levar subsídios para uma comunidade, de poder levar esperança para uma clientela de uma sociedade, foi eu, Marcelo Perotti Frigi. Então eu tive um berço político, um berço onde eu fui ensinado a não ter preço e sim ter valor. Você, quando tem valor, ninguém te compra. Isso é fundamental na nossa história, na nossa sociedade. Eu acho, Dirceu, que para uma das qualidades do ser humano, que a gente não pode chamar de qualidade, é ser honesto. Ser honesto é obrigação. Então minha mãe me educou, me capacitou e falou, filho, ser honesto é obrigação na vida. Então, a partir dessa premissa política, e a educação física me colocando em locais distintos da cidade, a Secretaria de Esportes, eu pude ver a necessidade que a gente tem em poder ajudar aqueles que mais necessitam e mais precisam. Dentro do contexto de educação física, eu sempre trabalhei em comunidades carentes. E isso me deu um alento muito grande e me despertou essa vontade em querer ajudar, de poder levantar uma bandeira em prol de uma classe profissional, de uma bandeira em prol de uma comunidade. E desde então eu parti para esse princípio político. Minha mãe foi candidata também a vereadora em determinado momento da vida. Então, em 2016, eu achei que chegou o nosso momento de representar uma classe profissional, a classe dos professores também, e de lutar pelas comunidades que ficam distantes dos olhos do poder público. Poder levar para o poder público a necessidade de poder ajudá-los, de poder fomentar eles também o direito à educação, ao esporte, à cultura, que é constituído na Constituição Federal de 1988. Então eu me apeguei nesse alento de ter uma referência política, de vivenciar de forma indireta em bairros que não têm essa predisponibilidade de atuação no poder público e dar essa devolutiva a eles. Então isso aí para mim é uma satisfação imensa, e através da política a gente conseguiu fazer um pouquinho desse ensejo na parte esportiva. Fala da formação da sua família. Eu sou filho de José Antônio Aparecido Frigi, hoje é o Diácono Frigi, conhecido aqui na paróquia São Sebastião, um cara que eu respeito, amo, tenho como referência, um herói, um cara que tem um conhecimento em administração ímpio, muito conceituado, teve seu momento de grande participação na sociedade, na vida privada, através da Vibras, através da antiga Alpargatas.
Ele foi um dos caras mais conceituados nesse meio de administração, de formação de curso, de qualidade. Então, meu pai tem uma formação administrativa. Sou filho de professora saudosa professora Mercedes Maria Perotti, que me levou junto a ela para dar aulas em determinados momentos no Novo Horizonte, Dirceu, num vagão, na década de 80. Eu via o quanto ela lutava, como ela se dedicava para formar cidadão através da educação. Então, sou filho de administrador e professora e peguei um pouquinho dos dois porque hoje eu consigo gerir uma entidade chamada Associação APFVale através desse conteúdo administrativo que muitas coisas que meu pai tinha na época de qualidade, ele me passa até hoje, documentos antigos, mas que a gente pode agregar e trazer para dentro da nossa perspectiva profissional hoje. E essa parte de professor, de querer ajudar, querer estar próximo, querer ensinar e acima de tudo formar o cidadão através do esporte na minha classe profissional, que minha mãe deixou esse legado pra gente. Casado, filhos? Sou casado com a Fabiola Aline do Carmo, Perotti Fride agora, depois do casamento ela também agregou o nosso sobrenome. É uma mulher batalhadora, uma mulher guerreira, me acompanha há 18 anos praticamente, Dirceu. Eu saí de casa com 19 anos e ela com 17. Então, não fomos nos aventurar. Acho que Deus colocou ela no meu caminho e vice-versa, para que a gente pudesse constituir uma família linda. Estamos há 18 anos juntos, ela é professora, além de ser mãe, dona de casa, batalhadora, guerreira, uma mulher com um potencial enorme, que eu agradeço a Deus por ter colocado em minha vida. Sou pai da Maria Clara, que tem 14 aninhos, uma pré-adolescente, um amor de pessoa, uma menina muito amável, muito querido. E sou pai da Laura, que é uma criancinha de 8 aninhos de idade, também minha paixão também, assim como a Maria Clara. E sou muito feliz com a família que eu tenho. Sou um cara que agradece a Deus, não só peço, mas agradeço mais do que peço, por poder me oportunizar de ser pai de duas crianças tão amáveis, que estão sadias, de uma família abençoada por Deus. Procuro estar sempre agradecendo, sempre estar em contato com Deus, na religiosidade também. Então isso aí são coisas que a gente sai à luta, quer seja como professor, futuramente como policial, vamos ver que o destino a Deus pertence, que a gente tem que levar o sustento para casa. Então o que tem de mais gratificante, Dirceu, é poder voltar para minha casa e olhar sem ter vergonha de olhar nos olhos da minha família e das minhas filhas. Porque, como eu falei para você, nós vivemos num mundo de ofertas, de busca, de procura. E, como eu te falei, eu tenho valor, eu não tenho preço. Então eu vou chegar onde eu almejo chegar, quer seja como professor, policial ou até na política, mas da forma correta, da forma lícita e sempre olhando de igual para igual nas minhas filhas, fazendo com que elas tenham orgulho do pai que elas têm, assim como minha esposa também. O que São José dos Campos representa na sua vida, Marcelo? Dirceu, hoje eu tenho proposta para estar fora de São José e fora do Brasil. Tenho proposta de estar na Austrália ou estar nos Estados Unidos, constituir uma nova vida lá. Conversei um pouco com a família, toparam, vamos embora. Mas eu não consigo me ver fora de São José. Primeiro, pelos laços familiares que eu tenho aqui, pelas amizades que eu fiz aqui. São José é uma cidade muito acolhedora, uma cidade que tem muito a desenvolver, que tem muito a fomentar para o cidadão joseense. Eu já me considero um pouquinho parte da história, até agradeço a você, mas me considero um pouquinho parte da história por saber que eu pude ajudar em algumas comunidades, de poder levar alimento, poder levar alegria, poder levar situações de vida melhores para as pessoas, ter um prognóstico melhor de evolução de vida. A gente consegue, através da associação, empregar pessoas que estão desempregadas no mercado, são pessoas de comunidades carentes. Eu consigo fazer eventos e levar para as comunidades carentes. O Natal Solidário que nós fazemos também é sempre voltado a pessoas com dificuldade. Então São José, cara, para mim é uma cidade que eu não consigo me ver fora dela. O que nos faz talvez pensar um pouquinho, não seria por São José, seria a situação econômica do país. Mas São José é uma cidade que eu amo, que eu vou ficar e que eu sei que no futuro próximo, daqui 10, 15 anos, esse vídeo aqui a gente vai gravar novamente e vai ver onde a gente pode chegar em relação a todos os sentidos aqui. Você é religioso? Sou religioso, muito religioso, sou católico, cresci num berço católico, tenho minha fé, agradeço a Deus todos os dias quando chego na minha casa. Ao sair de casa eu peço a bênção e a proteção, peço que Deus ilumine o nosso caminho, nos dê discernimento e sabedoria. Acho que saúde cada um busca a sua, Dirceu. Mas o discernimento e sabedoria é bom a gente pedir para Deus, para que no mundo de hoje, um mundo meio conturbado, que tudo é a flor da pele, a gente tenha calma,
tenha paciência, tenha perseverança e, acima de tudo, tenha compaixão com o próximo. Nós vivemos numa cidade, como eu falei para você, que tem um lado bonito de se ver e tem uma cidade escondida, que é essa que eu quero enxergar, é essa que eu procuro estar perto, é essa onde tem um pouquinho de fome, tem um pouquinho de dor, o crime está inserido, as pessoas estão marginalizadas. Então é para lá que eu olho, é para lá que eu quero estar presente, é com eles que eu quero mudar essa história e é por eles também que eu desenvolvo esse trabalho social, trabalho esportivo como coordenador, independente do poder público ou de estar na área privada. Eu vou continuar fazendo essas ações sociais para que eu possa contribuir um pouquinho com a minha sociedade e com a minha cidade. Seu clube do coração? São José Esporte Clube, Águia do Vale. Eu sou de uma família italiana, Perotti Frigi, tradicionalmente palmeirense. Tem uns Frigi aí meio escondidos aí, torcedor do rival. Mas eu sou apaixonado pelo São José Esporte Clube, cara. Se colocar Palmeiras e São José, eu sou Águia do Vale, sou São José, até morrer. Você tem algum hobby, Marcelo? Dirceu, por incrível que pareça, na minha adolescência eu joguei muito futebol de salão. Cresci jogando, esse foi o despertar da infância e adolescência, foi a rua. Então eu cresci jogando bola na rua, pé descalço, golzinho de chinela havaiana. Fui um atleta em potencial no futebol de salão. Participei de alguns campeonatos, ganhamos muitas coisas aqui no salão, na parte do futebol joseense. Porém eu não fui estimulado a ser um atleta. Por que eu falo que eu não fui estimulado? Devido a essa ausência de pai e de mãe, na beira de um campo, de elogiando, de incentivando. Eu sei que eles estavam a trabalho, não poderiam estar presentes. Mas eu não tive tanto estímulo, porque às vezes eu fazia o gol da vitória, eu dava o passe para o gol da vitória, acabava o jogo, nós éramos campeões, os pais dos meus alunos, os companheiros de time me abraçavam o filho, e pegava e levava o filho para a churrascaria, eu pegava meu passe escolar e voltava para casa. Então eu comecei a perceber que para mim não era tão interessante continuar nessa vida do futebol. E em 1999 eu comecei a praticar artes marciais. Então, desde então eu sou praticante assíduo das mais diversas artes marciais. Tenho como hobby, como paixão, adoro fazer artes marciais, praticá-las. E me sinto muito feliz, principalmente pela qualidade de vida. É um autocontrole, é você poder, num dia cansativo, poder extravasar, poder descarregar energia. Então, sou muito praticante de artes marciais, sou muito afim e recomendo para aqueles que possam também conhecer, vai ser muito bom. Você tem algum ídolo, Marcelo? Isso eu tenho. Primeiramente, meu pai, cara. Eu acho que meu pai e o Portela são duas pessoas que eu tenho como referência. Quando a gente fala em ídolo, a gente já pensa em alguém do esporte, alguma coisa semelhante assim. Eu tenho que ter como referência dois caras honestos, dois caras de caráter, dois caras que têm um conceito perante a sociedade e a cidade, que me ensinaram a ser homem, me deram os caminhos, as diretrizes do que é correto. Então, meus ídolos foram meu pai, que faz parte da minha criação, da minha adolescência, e assim como o Portela também. O Portela também é meu ídolo político, cara, que eu vi ele passar. Eu estive em reuniões políticas, eu estive em determinadas situações políticas, e esse cara eu não tenho palavras para falar. O Portela é uma referência de idoneidade, uma referência de singularidade política, de lutou pelo que é certo. Então meu pai e o Portela são duas pessoas que eu tenho na vida pessoal como ídolo. Na vida esportiva, eu sou de 80 e nunca vi o Brasil ser campeão de uma Copa do Mundo até 94, nessa época aí, que foi quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo. Meu primeiro ídolo foi Ayrton Senna, cara. Acho que não só meu, como de muitas outras pessoas dessa geração, que nós não tínhamos uma referência esportiva. Então o Ayrton Senna ele veio para sanar desde 90, 91, 92, uma coisa assim. Foi tricampeão da Fórmula 1. O orgulho em ser brasileiro, o orgulho em fazer parte da nação. Então o Ayrton Senna é um cara que eu deixo em segundo plano após meu pai e meu padrasto ali. Pessoas que marcaram na tua vida, além do teu pai e do Portela. Sim, a minha mãe ela é a base, ela é a estrutura. Infelizmente a perdemos em 2016. Foi o momento mais trágico e difícil da minha vida. Quem perdeu a mãe sabe o que é perder a base, a estrutura da sua casa, é perder a referência. Pessoas que marcaram minha vida. Minha mãe, as minhas filhas, o nascimento delas, porque cada vez que nascia uma filha, a gente cria uma prospecção de agora as coisas vão ser mais difíceis, vamos ter que lutar mais, batalhar mais, porque pôr um filho no mundo hoje não é fácil, Dirceu. Hoje as pessoas com essa globalização da mídia, da internet, da sociedade, os valores vão se perdendo. Hoje a gente está indo numa contramão, num viés do que era correto antigamente.
onde você era chamado a atenção na escola, o seu pai te repreendia. Hoje, como professor, marido de professora, nós vemos que acontece o contrário. Hoje o professor chama a atenção do aluno, o pai vai questionar o professor e não o filho. Então é muito difícil você educar um filho. Eu tenho elas como referência porque é por elas que eu saio da minha casa, é por elas que eu tenho que ser correto, é por elas também que eu tenho que perseverar, lutar. E são as pessoas que eu tenho como maior referência, que me ajudaram muito. E existem outras pessoas mais de se pontuar. O Zezinho Frige é um cara que eu admiro muito também, é um cara que eu tenho um carinho, uma estima, é um cara que levou o nome da família Frige no ápice em nível nacional. Tenho muito respeito por ele, sou um cara fã dele, acho que ele vai saber através de agora, nunca tive a oportunidade de falar isso para ele. São pessoas que fazem parte da minha vida, que fico feliz em tê-los por perto. As duas últimas perguntas. Você tem a possibilidade de trocar uma semana do seu futuro por meia hora do teu passado. Nessa meia hora você estaria onde, fazendo o quê? Dirceu, essa meia hora, se eu pudesse estar com a minha mãe novamente, seria com ela que eu queria estar. Meia hora abraçando, beijando, sentindo, conversando, e era com ela que eu queria estar. E uma grande saudade. Mercedes Maria Perotti, minha referência, uma líder comunitária, batalhadora, que é muito conceituada na região do Novo Horizonte, Boa Esperança. Eu hoje estou coordenador do Centro Esportivo do Novo Horizonte, então tem uma devolutiva das pessoas que foram alunos da minha mãe, o quão falam bem, o quão falam que hoje são pessoas corretas e decentes porque ela passou o ensinamento. Então essa saudade aí, a dor passa, mas a saudade ela é eterna e que eu vou viver com isso aí, mas ela está aqui, né, guardada no peito.